Boa noite a todos, vereadores e público aqui presente, nosso assessor jurídico, o qual convido para fazer parte da mesa. Dando início à sessão, irei fazer a pergunta aos senhores vereadores a respeito da leitura da ata que foi enviada e colocar em votação, fazendo a chamada por cada vereador. Vereador João Wellington, ata. Aprovo. Vereador Barreto. Aprovo. Vereador Vinícius. Aprovo. Vereador Gervásio. Aprovo. Vereador Biel. Aprovo. Vereador Naldo. Aprovo. Vereador Tetea. Aprovo. Vereadora Valma, aprova. No momento, iremos apresentar o projeto do vereador Vinícius, o qual todos os vereadores já estão com ele, né? Já foi enviado no grupo, né? Então, dá início aí, da apresentação aí, João Wellington. Você lê aí o início, né? A mensagem, que todos já estão com o projeto em casa, ou em casa, né? Já receberam em casa. Mensagem do projeto de lei do Legislativo número 002/2025. Jati, Ceará, 8 de setembro de 2025. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, Câmara Municipal de Jati, prezados, ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência e os demais nobres edis, venho por meio desta encaminhar a apreciação desta respeitável Casa Legislativa o projeto de lei número 002/2025, de minha autoria, que dispõe sobre a isenção de taxa de inscrição de concursos públicos e processos seletivos no município de Jati. O referido projeto tem como finalidade promover maior inclusão social, assegurar a igualdade de oportunidades e ampliar o acesso da população aos cargos públicos municipais, garantindo que candidatos em situação de vulnerabilidade econômica ou que tenham prestado serviços relevantes à sociedade não sejam excluídos dos certames em razão de dificuldades financeiras. Dessa forma, com valorosa colaboração e o imprescindível apoio dos nobres colegas vereadores para a aprovação desse relevante iniciativa legislativa, que reafirma o compromisso do município de Jati com a construção de uma sociedade mais justa, plural, inclusiva e igualitária. Sendo que se apresenta para o momento, renova os votos de elevada estima e consideração. Câmara Municipal de Jati, gabinete do vereador Vinícius Santos Dantas de Araújo, Jati, Ceará, 8 de setembro de 2025. Antes de eu pedir para o assessor jurídico dar alguma explicação sobre esse projeto, certo? Nós não já recebemos em casa, vereador? Né? Não vai ser votado hoje, terça-feira, a gente pode, se o vereador concordar. Então, lê o projeto aí, Vinícius. Porque assim, nós combinamos aqui nessa casa, licença aí, nós combinamos aqui nessa casa de o projeto ser apresentado aos senhores vereadores, alguma discussão que tiver sobre o projeto, o vereador aqui na casa fazer a discussão do que aceitou e que não aceitou. Não foi assim, vereador? E na votação se lê o projeto todo para que a gente possa fazer a votação. Vereadora, só rapidinho aqui, pegando a fala. Logicamente é de Vossa Senhoria a questão da condução da sessão, mas assim, o que sempre ficou claro aqui para todos é que a gente apresenta o projeto e na semana subsequente o projeto é votado. Não tem esse costume de na casa ser lido o projeto no dia da votação, não. E faz tempo, vereador. Eu acho sim, ler mensagem de projeto para que a população não possa saber no tocante o que está se falando no projeto, eu acho que não faz sentido. Mas não ficou claro de que a gente será votado, vai ler quando é votado? E acredito que já aconteceu vários projetos nessa casa, no dia da votação a gente lê. Né? Então, vamos ler o projeto e como teve um debatezinho no grupo, assim, o vereador colocou e a secretária da casa colocou, né, a lei lá, a lei federal,
E eu falei o seguinte, senhores vereadores, não sei se todos viram, senhores vereadores, estou comunicando aqui ao público como eu mandei para o grupo. O projeto do vereador Vinícius será apresentado hoje e que vai ser debatido e temos uma assessoria na casa, nós temos uma assessoria jurídica para que todos nós, vereadores, todos nós, não tem exceção de nenhum, possa debater juntamente com a assessoria jurídica. Coloquei isso no grupo, não coloquei? Então, assim, vai ser lido o projeto, não é votado mesmo hoje, e algum debate que a gente tiver vai ser feito, e em seguida a gente vê o que é feito, mas todo vereador recebeu. É só a título de explicação, é porque houve uma divergência com relação à jurídica, né, do projeto. Já foi divergido hoje cedo, e até então a gente pensava que tinha sido combinado de apenas apresentar, né? Mas, como determinação, vou aqui ler o projeto. Sim, vereador. Outra coisa, você falou que estava com a garganta, se quiser eu posso ler para você. Não, vou dar para ler, É pequeno. Projeto de Lei Legislativo número 002/2025. Jati, Ceará, 8 de setembro de 2025. Ementa. Dispõe sobre a isenção de taxa de inscrição de concursos públicos e processos seletivos no município de Jati. Artigo 1º. Fica isento do pagamento de taxa de inscrição para concursos públicos e processos seletivos aos cargos dos órgãos públicos do Poder Executivo e Legislativo do município de Jati o candidato que, inciso 1º, for membro de família cadastrada no Cadastro Único, CAD único, para programas sociais. Inciso 2º, for doador de sangue ou de medula óssea. Inciso 3º, estiver desempregado. Inciso 4º, os candidatos que comprovadamente atendam à definição de pessoa com deficiência prevista no artigo 2º da Lei Federal número 13.146, de 6 de julho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Inciso 5º, os eleitores residentes neste município convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral da 70ª Zona Eleitoral que prestarem serviços no período eleitoral visando a preparação, execução e apuração de eleições oficiais, referendos e plebiscitos. Artigo 1º. Considera-se eleitor convocado e nomeado para aquele que reside neste município, Considera-se eleitor convocado e nomeado aquele que reside neste município para prestar serviços à Justiça Eleitoral no período de eleição, referendo ou plebiscito como componente de mesa receptora de votos ou de justificativa, na condição de presidente da mesa, primeiro ou segundo mesário, secretário, escrutinador, membro da junta eleitoral, supervisor de local de votação, administrador de prédio ou auxiliar dos trabalhos eleitorais, desde que não remunerados pelas funções desempenhadas. Entende-se como período eleitoral para fins desta lei a véspera e o dia do pleito, referendo ou plebiscito, considerando cada turno como uma eleição distinta. Para ter direito à isenção, o eleitor deverá comprovar o serviço prestado à Justiça Eleitoral da 60ª Zona Eleitoral em, no mínimo, 2 eleições consecutivas ou não, ou uma eleição seguida de um referendo ou plebiscito, com intervalo de no máximo 4 anos entre os serviços prestados. A comprovação será mediante a apresentação de declaração ou diploma expedido pela Justiça Eleitoral, contendo nome completo, função desempenhada e a data da eleição. Artigo 2º. No que diz respeito aos incisos 1, 2, 3 e 4, o cumprimento dos requisitos para a concessão da isenção deverá ser comprovado pelo candidato nos termos do edital do concurso e do processo seletivo. Artigo 3º. Sem prejuízo das sanções penais, o candidato que prestar informação falsa com o intuito de usufruir da isenção de que trata o artigo 1º estará sujeito a: inciso 1º, cancelamento da inscrição e exclusão do concurso e, se a falsidade for constatada antes da homologação do seu resultado. Inciso 2º, exclusão da lista de aprovados se a falsidade for constatada após a homologação do resultado e antes de dar a nomeação para o cargo. Inciso 3º, declaração de nulidade de ato de nomeação se a falsidade for constatada após a publicação. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se eventuais disposições em contrário. Câmara Municipal, Gabinete do Vereador Vinícius Santos Dantas de Araújo, Jati, Ceará, 8 de setembro de 2025. Pronto.
Antes de eu pedir para o assessor jurídico dar alguma explicação sobre este projeto, eu vou pedir aqui a casa o seguinte: eu vou querer saber dos senhores vereadores se os projetos, se vocês vão aceitar, porque aqui quem vai concordar é a maioria. Se vocês vão querer que todos os projetos, vocês estão recebendo os projetos em casa, se vocês vão querer que todos os projetos sejam lidos no dia da sessão e quando chega no dia da votação querer que leia de novo. Então aí vai ser uma decisão de vocês. Se vocês quiserem o projeto, então assim, é de acordo da casa o projeto ser lido no dia que será apresentado. Então pronto, então vai fazer o seguinte: vocês vão receber o projeto, vão ler em casa e quando chegar aqui vai apresentar novamente o projeto. Concorda, vereador João Wellington? Concorda, Barreto? Concorda, Vinícius? Concorda, Gervásio? Concorda, Biel? Concorda, Naldo? Concorda, Tetea? Pronto, então a casa toda vai ser assim. Vão receber, porque eu acredito que nem todos estão lendo os projetos em casa, não. Eu já tive já dei para observar que teve algum vereador que já não leu os projetos em casa. Então, assim, vai receber o projeto e vai ser lido todinho. Pode ser o projeto de 50 folhas, mas a partir de hoje, todos os projetos que irão receber em casa será lido na sessão. Pode ser de 1 a 2 folhas, mas será lido no dia da sessão que foi apresentado o projeto, combinado por todos da casa. Então, antes de falar, eu vou pedir para que o assessor jurídico dê alguma explicação sobre esse projeto. Porque quero dizer a vocês o seguinte, quero que toda a população saiba também. Concordo, aceito os projetos, todos os vereadores, é de direito trazer os projetos para essa casa, todo vereador tem o seu direito de trazer, que aqui, quem manda aqui praticamente de projeto sobre projeto somos nós e quem manda também é o povo. Mas eu quero explicar ao povo do Jati e explicar a todos que estão aqui que nós temos uma assessoria para que eu possa tirar minhas dúvidas e também as dúvidas de todos os vereadores. Boa noite a todos. Em nome da presidente da casa, eu saúdo os demais parlamentares e o público presente, os servidores. E sobre o projeto apresentado, e é pertinente a fala da vereadora, que aqui a gente não está... Se criou, né, a ambiência que aqui se discute projeto contra o executivo a favor do executivo. Então, aqui a pauta não é essa, né? Aqui é sobre a legalidade, sobre o quanto esse projeto, sobre o quanto os projetos, né, eles têm uma boa técnica legislativa. E eu não falo boa técnica legislativa, não é ser bom vereador, não. É entender da técnica, né? O vereador João Wellington sabe, né, fez direito, que a gente, na faculdade de Direito, a gente paga uma cadeira chamada técnica legislativa, que é onde a gente aprende, né, a construir. A nossa colega ali, né, recém-formada, a gente paga a cadeira de técnica legislativa para a gente saber, né, o básico da construção de uma lei, para que quando aquela lei já estiver em vigor, ela não crie conflito na sua aplicação, ela não tenha que retornar para a Câmara para ser emendada, né? De cara aqui a gente vê que eu vou começar do final para simplificar. De cara aqui no artigo 1º, o inciso 5, a gente vê que ele é inconstitucional, né? Ele é inconstitucional, totalmente inconstitucional. E todos os parágrafos que vêm logo após. Por quê? Você não pode criar num concurso uma regra que beneficia o povo da cidade. O concurso ele tem amplo espectro. O concurso ele é publicado em edital, ele é publicado para o povo do Jati, para o povo de Penaforte, para o povo de qualquer pessoa que queira fazer o concurso. Então, você, num concurso público, você não pode criar uma regra que beneficia apenas, cria diferenciação apenas para o povo do lugar. Por mais que seja ideal o cenário, se fosse assim, o quanto a gente pudesse beneficiar, proteger o povo do Jati, mas a gente não pode. Agora não, está falando. Um exemplo foi na seleção que o promotor pediu, acho que foi a seleção da saúde, não sei se foi a da educação, que a gente fez algo nesse sentido,
né, para o proteger, priorizar ao máximo pessoas do Jati. E o promotor não admitiu. Foi a seleção, a inscrição ser presencial, porque o intuito era que, né, o povo do Jati fosse, mas a gente não pode. O promotor determinou, pediu que a gente incluísse inscrições na modalidade online, que todo mundo enviasse via e-mail, online. Por quê? Porque tem pessoas de fora interessadas. Então, num concurso, numa seleção, você não pode criar essa diferenciação que prioriza as pessoas do lugar e cria uma diferenciação. Isso é inconstitucional. Não sou eu que estou dizendo, isso é inconstitucional. Você não pode criar essa regra que cria essa distinção. Eu estou falando, certo? Então, assim, já foi lido, vereador. Nas minhas considerações, eu peço que o senhor deixe, eu citei, viu? Mas eu vou ler para o senhor ver o quanto sua lei está mal construída. Artigo, inciso 5º, os eleitores residentes neste município, convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral, que prestarem serviço no período eleitoral, tirando direito à isenção. Ótimo. Só que se você for colocar essa regra, você tem que colocar essa regra para toda e qualquer pessoa que se candidate ao concurso. Você não pode criar essa diferenciação só para o povo do lugar. Isso é inconstitucional. Certo? Então, alguma dúvida nesse sentido, pessoal? Que eu estou aqui para tirar a dúvida dos vereadores, dos votantes, né? dos parlamentares, nesse sentido. Tem o assessor jurídico, tem outras pessoas, já, até com o João Elton, que também é advogado, a gente esteve conversando sobre isso aí, e eu não acho justo isso aí. Bem que eu como representante do povo, e que sou votada pelo povo do Jati, eu gostaria que fosse só o povo do Jati que fosse beneficiado. Mas a lei não permite, eu não vou medir forças com a lei federal. Então, eu não tenho esse poder de mexer com a lei federal. Então, assim, se tivesse como, eu faria, porque era muito bom. Então, pessoal, essa questão, você até pode colocar esse benefício para pessoas que prestarem serviço eleitoral ter direito à isenção. Só que você tem que fazer isso de forma ampla. Você não pode restringir somente para o povo do Jati. E isso acaba sendo colocado dessa forma, do jeito que é constitucional, acaba prejudicando o povo do Jati, né? Então, isso aí é inconstitucional. Você pode perguntar a mim, a João Elton, a qualquer advogado que entenda o mínimo de técnica legislativa. Certo? Isso aí é inconstitucional. Vamos... Pode, sim. Pode. Como o senhor citou aí, falou nessa questão da isenção não ser municipalizada, né? Sim. Só porque eu fiz um concurso, aqui, eu acho que vocês já contexto bem, na seleção do Estado, e eu adquiri uma isenção, e a maioria das pessoas aqui adquiriram isenção. Por quê? Porque eu estudei em escola pública do Ceará. Onde é que se encaixa isso, no que é nesse quesito? A isenção, nós fizemos aqui, a maioria das pessoas que fizeram essa isenção, pedido de isenção, na seleção do Estado, a última seleção do Estado, nós conseguimos a isenção por quê? Porque eu estudei em escola pública. Então, poderia ser escola pública, se formou em escola pública, no caso, eu me formei na Moisés Bento, então eu conseguiria. Só que aí a gente queria tirar uma dúvida, né, que a gente deixou do concurso anterior. Aí eu coloquei no nosso diploma, meu diploma, né, Paulo? Fomos formados pela outra. E eu consegui também, a maioria das pessoas também conseguiram, por quê? Porque nós estudamos, tanto no magistério, como também, por ser faculdade, em escola pública no estado do Ceará. Eu desconheço essa regra e eu acho assim, você está dizendo, é quase a mesma coisa que eu estou falando, certo? Você até pode criar que pessoas que provêm do ensino público, só que você não pode, do estado do Ceará, com certeza é porque você estudou numa escola pública, estudou numa faculdade pública, e não por...
A não ser que você me traga o edital. Não conseguiu porque ela é formada Eu, lá no Pernambuco. eu duvido bastante que tenha sido dessa forma. A não ser que você me traga o edital, porque assim, não pode. Você pode criar essa distinção. Você pode criar essa distinção para pessoas que, por exemplo, que vêm da iniciativa pública, logicamente elas são tidas como pessoas mais carentes, baixa renda, de baixa renda. Então você pode criar isso aí. Só que você não pode criar uma distinção localizada. Porque nisso você está prejudicando pessoas. O concurso ele tem que manter um nível igualitário de condições de concorrência. Com isso vocês concordam? Então como é que você coloca o pessoal do Jati em vantagem e o pessoal de Brejo, de Porteiras, de pessoal em desvantagem? É inconstitucional. Na hora que você deflagrar um concurso, um edital, com essa questão aqui, eles entram com ação de constitucionalidade e barram o edital. Então, assim, é inconstitucional. Entendeu? Isso não é uma questão política, isso não é, eu acho, inclusive, a vereadora citou, já tem a lei federal, né? Enquanto não tem a lei municipal, você pode ir utilizando a federal, mas nada impede que o município também tenha a sua lei, né? Pode sim, por mais que tenha a lei federal ela é parâmetro, ela é parâmetro, né? Você preste atenção que a própria lei federal ela não prevê isso aí, porque ela não cria essa diferenciação constitucional. Então, assim, para se criar essa lei aqui municipal, nós vamos ter que colocar quase tudo que tiver na lei federal. Porque, assim, você imagina o cenário. Criar aqui a lei é a parte mais fácil. Criar aqui a lei é mais fácil. Você sentar no computador e digitar, por mais que você não entenda de criação, é a parte mais fácil. A difícil é a aplicação da lei. É onde vem a dificuldade em aplicar a lei, prejudicar uns, beneficiar outros, vem conflito com o promotor, vem conflito com a justiça, candidato entra na justiça questionando o edital. Então, assim, é na hora da aplicação que você vê a dificuldade. Por isso que as leis aqui, elas têm que ser filtradas. Então, dito isso, vamos para... Eu só vi 2 pontos mesmo nessa lei que merece, né, ponderação. O inciso 5, né, que a gente já falou, e com ele todos os parágrafos, né, porque eles dizem respeito ao inciso. E o 3, estiver desempregado. Qual é o conceito de desempregado? Me diga. Não, baixa renda já está no CAD único, está no primeiro. O conceito de emprego. Então, você cria uma diferença, você cria um cenário que você não consegue explicar, porque todo estudante, em regra, é desempregado. Toda pessoa, por exemplo, aqui no município do Jati, e não só no município do Jati, né? A região do Cariri como um todo, tem muitos trabalhadores na informalidade. Porque não consegue, é caro pagar imposto, é caro manter uma empresa. Então, assim, tem aquela manicure que tem um salão lotado, mas é na informalidade. Tem aquela loja que vende bem, mas é na informalidade. Todos eles são desempregados, mas tem renda própria. Então, assim, o conceito de desempregado é muito vago. Entendeu? O conceito de desempregado. O autônomo, ele é um desempregado. Toda pessoa que não tem, se você for partir desempregado, se esse inciso aí, ele não vier ser desempregado, explicando qual seria o conceito de desempregado, ele é muito vago. Porque você pega aí, 80% da cidade, se você for considerar, é desempregado. Não porque não faça nada, mas porque não é formalmente. Quando você coloca numa lei ser desempregado, você está levando em consideração o ponto de vista formal, né? Então, toda pessoa que não tem uma carteira assinada é desempregada. Qualquer pessoa... Exatamente. Então, assim, aí eu vou entrar já num outro ponto, né? Que é o que mais prejudica. Então, assim, fica muito vago o conceito. E das partes boas financeiramente para o município, quando ele vai fazer um concurso, é que a banca do concurso, né, a instituição que vai fazer o concurso, ela geralmente vem pela inscrição. O município não contrata, o município não paga, o município não mexe no dinheiro público para contratar aquela empresa. Porque se for contratar particular, é um absurdo de dinheiro. Beira o que? R$1 milhão, por aí. Porque é toda a estrutura em todas as fases. Então, as bancas,
né? Eu digo isso porque eu já vi concurso em outras gestões, elas vêm pela inscrição. O município não arca com nada. O município, a única coisa que o município oferece são os prédios públicos. Nem a estadia. Oferece só os prédios públicos para aplicação da prova. Então, as bancas, elas vêm pela inscrição. Então, você pega... Qual é a banca que vai querer vir fazer concurso do Jati? Se você pega aí 60% a 70% do povo, você tirou, não vai pagar. Porque o pessoal do Cadinho Único, o pessoal que está desempregado, o pessoal que vota aqui, que presta serviço. Então, assim, você tem um universo aí de beirando 80% dos candidatos que não vai pagar. Qual é a banca que vai querer vir fazer concurso no Jati? Aí o município vai ter que pagar. Aí você tá criando uma lei que beneficia o povo por um lado, mas onera o erário. E vocês estão aqui para proteger o erário. Vocês não estão aqui só para fazer coisa para trazer benefício para o povo. Vocês estão aqui para proteger o erário. O benefício do povo, ele tem que caminhar à medida que o erário também consegue andar. Então, assim, você tira do povo, só que você também está tirando do município. Então, isso é uma coisa, e taxa de inscrição é uma coisa tão mínima, é tão irrisória, e já existe a lei federal, existem as questões que as pessoas conseguem pedir isenção, né? Os deficientes, as pessoas com deficiência, as pessoas do Cadinho Único, que hoje é um universo enorme de pessoas que estão no Cadinho Único. Aí você coloca um desempregado. Qual é o conceito de desempregado? Eu vou poder fazer, porque eu sou desempregada, que isso aqui não é emprego. Aqui não é emprego. Você tem uma função pública. Desempregado, formalmente, o conceito formal de desempregado é aquele que não tem renda formal e que não tem um vínculo formal. Todo mundo que tem um comércio aqui hoje, que sabe que vive daquilo, é desempregado. Não comprova, não declara. Muita gente não declara imposto. Então, assim, essas duas questões aí, a questão do desempregado, ela não é inconstitucional, ela só deixa vago. Então, você vai ter um problema enorme, viu, vereadora? Você vai ter um problema enorme de pessoas requerendo a isenção por conta de desempregado e você vai criar um conflito muito grande. Ação judicial, a banca que vai indeferir, mas fulano é desempregado, realmente é. Fulano não tem uma carteira assinada, fulano não declara imposto de renda, fulano não tem um vínculo, mas fulano tem uma loja que vive dela. Mas, de toda forma, é considerado desempregado. É complicado. Isso não é inconstitucional, isso só é vago. O conceito de desempregado é muito vago. E a questão, e o ponto 5, ele realmente é inconstitucional. O resto eu não vejo problema. Pronto, vereador? Pronto, assessor? Sim, então assim, pessoal, só para frisar que a minha função aqui é essa, né? Sempre que tem não só do vereador Vinícius, não só de outros projetos, né? Como do próprio legislativo, já teve questões aqui, né? Que a gente já considerou, que já veio, né? Alterações, vocês devolveram um projeto para lá, que veio com alteração. Então, assim, aqui não é uma questão política, aqui não é questão de executivo, legislativo, é oposição, é situação, é prefeito, é vereador, não. Aqui é uma questão de legalidade da lei, porque, como eu disse, a parte mais simples é essa, criar e votar. O complicado é quando você vai aplicar a lei, que você vê o tamanho do problema que você criou. É justamente por isso que eu convoquei hoje, né, pedi ao assessor para vir, dar uma explicação aqui a gente sobre isso aí e coloquei no grupo. E é como ele já falou, só teve esses 2 pontos aí, vereador, né, que a gente pode ver como vai ser feito, né, reunir tudo. Só mais uma coisinha, vereadora. A própria lei federal, ela não traz esse critério aí do desempregado, justamente porque é vago demais. Ela não traz nem esse critério do eleitor e nem o desempregado. Então, assim, eu acho que você pegar uma lei que já existe a nível federal, por mais que se no município não tiver, você pode aplicar federal, mas você pode sim criar uma municipal, mas que seja feito naqueles parâmetros, entendeu? Ou então, se criar um parâmetro localizado, mas que não traga tanto conflito.
Eu não digo Que não conflito de interesses. Eu digo conflito de interpretação. Pronto, agora irei passar a Posso falar? palavra. Vou passar a palavra. Não, pode ser na minha fala. Não? Pode ser. Tá? Ah, e tem ainda, vereador, um requerimento do vereador Naldo, né? Vou pedir para João Beto ler. E depois eu vou ler aqui também. Requerimento número 003/2025. Jati, Ceará, 9 de setembro de 2025. Senhora Presidenta, venho através deste requerimento solicitar que seja enviado ofício com a seguinte solicitação. Assunto: solicitação de calçamento na subida da ladeira do sítio Atalho. Prezados senhores, venho por meio deste solicitar a realização do calçamento da subida da ladeira localizada no sítio Atalho, nas proximidades de Chiquinho Herculano, na Melosa. A referida ladeira encontra-se em condições precárias, especialmente em período de chuva, onde se torna escorregadia e de difícil acesso para pedestres e veículos. A falta de calçamento tem causado transtornos aos moradores, com dificuldade de locomoção, riscos de acidentes e danos de veículos. Dessa forma, solicitamos com a máxima urgência que sejam tomadas as providências cabíveis para que o calçamento dessa via seja incluído na programação de obras da Prefeitura. Acreditamos que essa melhoria trará mais segurança, conforto e qualidade de vida para todos os moradores da região. Francisco Alves de Medeiros, vereador, segundo secretário. Senhores vereadores, antes de passar a palavra, nós temos aqui um convite da OAB, do Baile Rubi, é o Baile da Advocacia, que será realizado no dia 12 de setembro de 2025, a partir das 20 horas, Brejo Santo União Clube, comemorando 10 anos da OAB do Cariri Oriental. O convite, no dia 11 de setembro de 2025, a OAB do Ceará, subseção Cariri Oriental, celebra uma década de história, conquistas e crescimentos, e, sobretudo, pela defesa intransigente das prerrogativas da advocacia e da cidadania. A Ordem dos Advogados do Brasil, Ceará, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para se fazer presente nas comemorações dos 10 anos de instalação da subseção Cariri Oriental. Está aqui o QR Code, certo? Depois vocês, vereadores, vão ver para dar confirmação. O vereador que quiser participar, nós temos que confirmar nesse QR Code que está aqui. Depois eu passo para cada vereador aí, viu? Não, então, assim, João Wellington tem o link e ele vai colocar no grupo dos vereadores, viu? Para aqueles que quiserem participar. Então, vereador, você quer que passe logo a palavra? É? Tá bom. Tá bom. Vereador João Wellington. Palavra. Boa noite a todos, mais uma vez. Público aqui presente, funcionário da casa, novos colegas vereadores estão aqui presentes, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Presidente, é só mais uma vez agradecer por estar aqui hoje. Estou um pouco adoentado, por isso vou ser breve nas minhas palavras. Tivemos uma pequena celeuma com relação a questões legais constitucionais do projeto apresentado pelo vereador Vinícius. Creio que é natural isso daí. A gente tem a assessoria, que tem a posição jurídica da assessoria. O vereador também tem o direito de ter o seu posicionamento com relação à juridicidade do projeto que foi por ele apresentado. Eu me filio em parte ao entendimento da assessoria jurídica com relação aos pontos apresentados. Também achei que os pontos que deixaram situações um pouco vagas, vereador, foi principalmente com relação à iniciativa do projeto, que ficou muito ampla com relação aos pontos citados por doutor Henrique, e o que também deixou de apontar no projeto uma questão de impacto, de previsão de impacto mesmo financeiro, né? O que por nós, vereadores, quando temos a iniciativa de trazer um projeto para esta casa, principalmente projetos que podem trazer impacto financeiro para o Poder Executivo, eu creio que deveria ter sido
apresentados, mas são pontos que podem ser corrigidos para que o projeto possa ser aprovado e discutido por essa casa de forma mais aperfeiçoada. Com relação ao demais, não tenho muito a acrescentar neste momento. Só agradecer mais uma vez, vereadora presidenta, pela oportunidade da palavra e por estar aqui novamente representando o povo jatiense. Vereador Barreto. Boa noite, senhora presidente, com os colegas vereadores aqui, o público presente. Vereadora, eu queria que fosse encaminhado um ofício em relação a uma placa de rua que foi passado por essa casa e votado, eu acho que o ano passado. 5 ruas da Baixa Grande que não consta placa, como também estou sendo cobrado as placas da entrada dos sítios. Isso, projeto que foi passado nessa casa e votado também. Viu, Nayara? Encaminha esse ofício. E aqui, parabenizar a toda a administração pela organização da festa da Baixa Grande, ou da Carnaúba, né? Baixa Grande é bom. Assim, parabenizar a todos, né? E uma boa noite. Vereador Vinícius. Eu só queria prestar aqui minhas condolências a Giovana e toda essa família dela lá que perdeu a sua avó. Hoje foi o sepultamento, então eu queria prestar aqui minhas condolências a toda a família. Vereador Vinícius. Saudar a presidente dessa casa, meus nobres colegas vereadores, os funcionários da casa aqui presentes, o público presente mais uma vez nessa noite de hoje. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui defendendo os anseios de toda a população jatiense. Fico grato de estarmos aqui, todos com saúde. Na oportunidade, eu gostaria de iniciar minhas palavras aqui. O vereador, meu amigo João Edson, citou aqui o meu projeto, né, questão de dotação orçamentária. E para iniciar minha fala, eu gostaria de dizer que, sobre o que foi apontado aqui, a gente tem prerrogativa, né, enquanto vereador, de fazer uma emenda ou outra, caso necessário. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Foi apresentado alguns projetos de outros parlamentares recentemente, inclusive projetos que chegaram de última hora, a gente concordou e teve a votação e tudo, mas nunca aparece assessoria aqui quando é outra situação. Mas é bom que o debate é importante, e eu gostaria de fazer o convite aqui, para que semana que vem eu possa trazer também um jurista aqui, para que a gente possa continuar o debate. Isso. Estou com a fala. O senhor não tem educação para saber quando uma pessoa está com a fala. A gente tem que aguardar. A fala é minha, do vereador. E o direito esse é meu. Estou só falando que terça a gente pode continuar o debate, porque teve 2 situações aí. A gente continua o debate. Mas vamos começar hoje. Nós iremos começar hoje. Gostaria de começar aqui na citação do nobre colega vereador João Edson, que me antecedeu aqui na sua fala, com relação à dotação orçamentária. O nobre colega vereador apresentou um projeto do Legislativo recentemente, e eu vou só ler aqui parte do projeto, só para a gente pegar o gancho na crítica, e a gente está aqui para debater, é importante. Só o artigo 2º aqui, que diz que fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas a fim de contribuir à realização dos campeonatos municipais de futsal. Então, assim, projeto dessa natureza aqui, ele deveria ser colocado como projeto de indicação. Só para pegar essa parte financeira que o nosso colega vereador citou. Seguindo minhas palavras, eu gostaria de comunicá-los que pode dar uma pesquisadazinha aí, dar um Google, ainda bem que concordou que existe a lei federal, mas que os concursos estaduais e municipais, a gente precisa ter legislação específica que estabeleça a questão da isenção. Também que foi concordado
essa parte também, né? Questão da abrangência do concurso público no âmbito da União Federal, né? O município ele pode com toda certeza editar sua lei própria, né? Até porque é matéria de interesse local. Como bem citei aqui, a gente tem toda a humildade do mundo de sentar e debater e ver uma situação ou outra que possa ser mudada. Mas eu tenho plena convicção de que é um projeto de suma importância para a população do nosso município, né? A gente colocar isso numa lei municipal e espero que vocês possam ter também esse entendimento. O que acontece é o que vem desse parlamentar aqui é sempre considerado um pré-julgamento errado. Sempre acontece isso e eu posso demonstrar por diversos exemplos, desde que entrei nessa casa aqui, porque eu defendo o povo. A minha função dentro dessa casa aqui, desde que eu entrei, foi para defender a população jatiense. E isso está bem explícito. Recentemente eu falei aqui em plenário sobre o prazo de 60 dias para julgamento das contas. Falei aqui que tem uma lei federal que rege sobre isso. E fui sair daqui como errado. Mas que logo em seguida veio a recomendação do Ministério Público para a senhora presidente para que fosse votado as contas no prazo de 60 dias, é o que diz a lei estadual, é o que prevê a lei estadual. Gostaria também, senhora vereadora, aproveitar o ensejo e a oportunidade da fala para que a senhora possa responder à população quando é que entrará em pauta a questão dessa votação. Até porque a população aí está com essa pergunta. Acredito que não só eu vereador, não. Há outros vereadores aqui também. Isso é uma pergunta que a senhora pode responder aí. Seguindo nas minhas palavras, por diversas vezes aqui também, teve um debate amplo aqui no tocante à questão do estádio que estava interditado. E que por diversas vezes foi provado, inclusive agora, foi terminado aí a obra, tem até a questão que estive em Brasília e conseguimos o recurso através do gabinete do senador Eduardo Girão, e que hoje a gente pode, os desportistas podem já ter iluminação, que isso é uma grande conquista para o nosso povo, para os nossos desportistas, e que foi provado mais uma vez que não tinha estádio nenhum interditado. Até porque eu mostrei por diversas vezes aqui que o ex-presidente esteve aqui, que diversas outras pessoas estavam pousando aqui para chegar no nosso município. Então, assim, tudo que vem desse novo parlamentar aqui tem esse tipo de questionamento. Mas a verdade, ela prevalece e ela cabe em todo local. Mas, assim, como bem citei, o que tiver aí para a gente fazer a correção, não se preocupe, eu coloco emenda, eu como parlamentar, é prerrogativa minha, e a gente coloca o projeto em votação, a presidente coloca o projeto em votação, terça-feira, e vocês vejam o que é que vocês podem votar a favor ou não. Senhora presidente, eu gostaria só de agradecer a oportunidade da palavra e dar uma boa noite a todos. Antes de eu pedir para que o assessor jurídico vai te dar a resposta, vereador, porque a defesa foi feita justamente com a assessoria jurídica, essa defesa foi feita com a assessoria jurídica, e antes de eu passar a palavra para o meu assessor jurídico, eu vou passar a palavra para o vereador João Wellington, porque ele pediu a palavra novamente. Só concluir aqui, pode ser? Pode. Sobre o projeto aqui, em discussão, eu gostaria só de... muita coisa, a gente termina por diversas vezes esquecendo. Eu gostaria só de citar alguns municípios, né, que têm essa lei municipal aprovada, né? Gostaria de mencionar aqui o município de Milagres, né, o projeto onde dispõe sobre a isenção de pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos no âmbito do município de Milagres, né, aos eleitores que atuarem como mesário e diversas outras oportunidades. Só continuando aqui, nós temos também, como exemplo, o município de Montemor, projeto que estabelece critérios para isenção de taxas em concursos públicos municipais, né? Desempregados,
doadores de sangue ou de medula óssea, integrantes de famílias, integrantes do CAD único. Eu acredito que é basicamente isso que a gente está tentando colocar aqui no nosso município. Seguindo aqui, nós temos uma lei também, tem diversos aí, vocês podem pesquisar aí, fiquem à vontade. Tem essa lei também no município de Vera Cruz, no Rio Grande do Sul, né, onde dispõe sobre a isenção de taxa de inscrição para concursos públicos e processos seletivos no âmbito do município de Vera Cruz, Rio Grande do Sul, aos candidatos hipossuficientes participantes de programas sociais e de outras providências. Nós temos uma lei municipal aqui, só para finalizar, são vários municípios, mas tem também essa lei em Ipauçu, e são alguns municípios que eu pude fazer uma pequena pesquisa e demonstrar aqui para todos vocês aqui presentes e a toda a população jatiense. E agradecer pelo espaço da palavra, vereador, e só agradecer também a questão do projeto ter sido lido hoje, porque é amplo o debate, e é mais interessante que seja lido o projeto todo de qualquer vereador quando chega mesmo na casa, até porque a gente tem mais uma semana para adequar alguma situação ou outra que possa ter ficado aí para ser resolvido. Pronto, e agradecer pela oportunidade. Tá, e vai ser do jeito que eu pedi hoje a vocês, peço até desculpa, senhores vereadores, mas não vai ter mais aquele negócio, não lê isso, não lê, não lê, não. Vai ser lido todas. Podem vir 100 folhas aqui, agora será lido todos. João Wellington pediu a palavra. Boa noite a todos mais uma vez. Mostrar, vereador Vinícius, Vossa Excelência trazer projeto de lei que foi aprovado em outras cidades aqui, isso não quer dizer muita coisa não, até porque se toda lei que fosse aprovada em câmaras, em assembleias, fosse realmente constitucional, não existia um instituto chamado de controle de constitucionalidade, que é definido pela a nossa Constituição Federal. Se Vossa Senhoria puder dar uma olhada nesse instituto depois, chamado de controle de constitucionalidade e também de controle de legalidade, seria muito interessante. Com relação ao que eu suscitei, reafirmo o que eu falei, e muito me espanta Vossa Senhoria vir aqui comparar um projeto que autoriza a realização de um campeonato com a feitura de um concurso público. Eu creio que há uma disparidade enorme entre essas duas coisas. Você realizar um campeonato de futsal no âmbito municipal é uma coisa, você realizar um concurso público é outra coisa totalmente diferente. E quando você vai despender gasto para fazer um concurso público, é uma coisa totalmente diferente de despender gasto para fazer um campeonato, né? E Vossa Senhoria teve a oportunidade de questionar isso aqui. O projeto foi apresentado nessa casa. Mas foi combinado por todos. Não foi, vereador? E o projeto foi apresentado, né, foi mandado no grupo de WhatsApp, né? Então, já que Vossa Excelência tinha essa questão a apontar no projeto, que tivesse apontado, não que tivesse guardado para utilizar na hora que era conveniente. É sorrateiro isso daí, viu? É sorrateiro. Outro detalhe, eu gostaria muito que Vossa Excelência também decidisse sua vida, porque tem 15 dias ou mais que Vossa Excelência apresentou um requerimento nesta casa pedindo a unificação do regimento interno desta casa e valorando o nosso regimento. E hoje Vossa Excelência vem colocar uma lei acima do nosso regimento. Então, Vossa Excelência decide, nosso regimento é importante ou não é? Porque se for para descartar e seguir leis que estão fora de âmbito estadual, federal, seja lá qual for, não precisa de regimento nessa casa. Então, Vossa Excelência tome uma decisão com relação à sua postura, porque não há nada de muito espantoso que foi apresentado aqui hoje, não. A única coisa que foi discutido no âmbito desta casa hoje foi questões jurídicas, e que Vossa Excelência até apontou
que pretende trazer um jurista para nessa casa, a gente agradece. A gente agradece. Pode trazer o jurista, que a gente vai discutir questões jurídicas aqui à vontade. E isso, a gente consegue fazer isso com naturalidade, sabe? Com naturalidade a gente consegue fazer isso aqui de forma respeitosa, mas a gente consegue sim. Então, mais uma vez, e aponto, que tinha aqui nas minhas anotações, mas aponta artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, que fala sobre essa questão de limitações com relação a nós do Poder Legislativo em grandes projetos de que geram impactos financeiros. Isso é uma discordância, isso é só uma discordância, que pode ser corrigida e que a gente pode chegar num denominador comum com toda tranquilidade. Vereadora, só... Pode ser? Pode, vereador. Tranquilo. Vereador, só para pontuar mais alguma situação, a questão do projeto mencionado, o senhor vereador mencionou na fala a questão do meu, que foi apresentado aqui hoje. Na oportunidade, aquele projeto, na situação, eu como desportista fico feliz demais que seja executado. Eu bem citei aqui, por diversas vezes, até mencionei ao vereador que o gestor querendo executar, por exemplo, no exemplo aqui da Carnaúba agora, os jogos, se a gestora tivesse chegado e tivesse executado o campeonato, teria saído independente da lei, de ter a lei ou não. Boa que o vereador chegou e colocou a lei, beleza, tranquilo. Mas assim, sobre o regimento interno que o senhor... Sim, e a questão da lei, eu não tive a oportunidade de recebê-la com tempo. Se eu não quisesse que fosse votada aqui, a maioria iria concordar em ser votado naquela oportunidade. Por isso que eu não tive como ver ao certo. Aconteceu isso e até... Mas aconteceu, tranquilo. Estou falando sobre essa questão que a gestora ela tem o poder de chegar e executar. Poderia ser colocado um projeto de indicação. Só essa fala aí no tocante. No mais, está tranquilo. E com relação ao regimento interno, só concluindo, vereador, o regimento dessa casa, ela precisa sim ser reformulado. Já encaminhei ofício essa casa, mas não vem ao caso a questão do projeto que eu estou colocando aqui em pauta, até porque eu mostrei aqui por diversas vezes que concursos estaduais e municipais precisam ter uma legislação específica. Obrigado, assim, vereador, antes de falar, eu vou passar a palavra para o assessor jurídico. Assim, sobre o que você falou, sobre as contas da prefeita, o assessor jurídico vai falar. Bom, em primeiro lugar, é sempre um prazer e um desprazer ao mesmo tempo vir aqui à bancada falar, porque a gente consegue, é impressionante, o vereador questionou que as coisas dele, coitadinho, é sempre pontuado e questionado. Mas é impressionante como todos os demais conseguem debater, conversar, entender, concordar e discordar. Somente o vereador Vinícius tem esse problema. Somente. Consigo conversar com o Neném, consigo conversar com o Biel, consigo conversar com que são adversários, e enfim, mas a gente ainda consegue. Tem vez que Neném concorda com a gente, tem vez que Neném não concorda, tem vez que Bebiel concorda, agora o vereador Vinícius ele nunca concorda com nada. Então assim, aí essa pessoa vem dizer que é sempre questionado. Se olhe, rapaz, se toque, se olhe para dentro de si, veja sua postura aqui dentro dessa casa. Você estabelece sempre um ringue. Nada que o vereador João Hélito fala, você transforma pessoal. Você acabou de se desfazer do projeto do vereador. Então, assim, tudo você transforma num ringue. Tudo, nada, nenhum, estou falando, nenhum debate seu que lhe envolve aqui é saudável. A gente consegue o debate com todos os outros. Com todos os outros. Os outros conseguem, quando a prefeita vem aqui, consegue. Agora, nada com você é saudável. Nada com você é saudável. Então, assim, só do projeto, em nenhum momento foi discordado. A gente não tem dificuldade nenhuma em concordar com suas coisas, não, quando elas são legítimas. Então, assim, vocês lembram que uma das coisas que eu falei, que apesar de existir uma lei federal,
nada impede que a lei municipal seja instituída, mas desde que ela não seja constitucional. Não foi assim que eu falei? Foi. Então, sobre o prazo, eu estou aqui com o vereador questionou, porque ele usa sempre o Ministério Público como se fosse um braço dele, como se o Ministério Público fosse um bicho-papão, um bicho de 7 cabeças, que qualquer hora vai engolir a prefeita, né? Então, eu estou aqui com a recomendação que ele cita. Eu não vou dizer que o Ministério Público concordou, né, com o que foi elaborado aqui, só que assim, o que a recomendação que o Ministério Público mandou foi o seguinte, inclusive concordando com a perícia técnica que a prefeita pediu, que estabeleça prazo razoável para a conclusão da perícia técnica contábil. Então, assim, às vezes o vereador coloca umas coisas, né, essa forma eloquente de ele falar, e a gente tem que ir lá e pontuar, porque senão sai daqui como fosse uma verdade. A recomendação que veio para a Câmara, em nenhum ponto, foi da forma que ele falou. E outra, ninguém discorda, o prazo de 60 dias é constitucional. Em nenhum momento, se vocês virem os vídeos, o texto, né, do relatório, da comissão, em nenhum momento foi questionado o prazo de 60 dias. O prazo de 60 dias, se você pegar do início até o final, desconsiderando o recesso, que o próprio tribunal diz que o recesso suspende a contagem, o prazo venceria dia 21 e aquela sessão ocorreu dia 19. Então não foi desrespeitado para 60 dias. E o próprio Ministério Público entendeu, foi mandada essa resposta. E o Ministério Público não falou mais nos 60 dias, porque então está suspenso o prazo. Sobre a votação, né, fica parecendo que aqui criou-se ele já usou várias vezes, né, é feito tudo escondido. Não é feito nada escondido. Teve uma reunião esqueço o dia, semana passada, foi com o conselheiro, o relator daquele documento que veio para cá, das contas, doutor Edilberto Pontes. Estivemos com ele nos recebeu e foi feita, né, a explicação, a prefeita fez a defesa do recurso dela, né? Eu, na qualidade de representante da Câmara, fiz a explanação do relatório, né? O relator, que não fui eu, foi o relator, que o autor daquela prestação de conta, que veio para cá, entendeu perfeitamente, certo? Se vocês quiserem, inclusive, vereador, você pode ligar para lá para o tribunal para saber se é verdade ou se é mentira. E que iria se manifestar pelo sim ou pelo não do recurso da prefeita, acatando ou não, e também pelo pedido da Câmara. Então, assim, não foi criada a situação aqui, não, como foi quando está sendo passada, não. Semana passada teve uma reunião com o relator Edilberto Pontes, o autor do relatório das contas. Então, assim, está tudo feito dentro dos trâmites, está decorrendo o prazo de contagem da votação das contas, ele está suspenso. Por quê? Porque tem ainda uma manifestação do tribunal a ser feita. O Ministério Público está ciente disso. Naquele mesmo dia que foi feito aquela questão aqui, foi enviado cópia ao Ministério Público, né? Então, assim, não tem nada aqui, que o Ministério Público mandou. O senhor fala como se fosse um bicho-papão. O município é parceiro do Ministério Público, entendeu? Então, assim, é bem descabida essas coisas que o senhor coloca. Feitas essas considerações, né? Devolvo a palavra, vereadora. E qualquer coisa estou aqui para... Passo a palavra ao vereador Gervásio. Boa noite a todos. Senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente, servidores da casa. Eu acredito que esse debate aqui não está resolvendo muita coisa, não. Aqui é o seguinte: a casa tem um regimento, as leis é clara, as contas tem que ser votada amanhã, hoje ou depois, eu não sei que data, ela vai ter que ser votada. Eu acredito que a gente tem que se conscientizar aqui e cada um defender o melhor para Jati. Isso mesmo. Interesse político. Só nas campanhas. A minha parte, como vereador, eu não defendo, eu defendo o povo, o melhor para o povo.
Minhas palavras são essas. Eu queria aqui saber da senhora presidente a questão das estradas. Daqui a pouco vai começar outro inverno e não termina as estradas. Queria saber também que nós temos dificuldade com água em alguns pontos do município. E tem que ser tomada uma posição aí. Entendeu? E uma boa noite a todos aí. Vou procurar saber, vereador, sobre as estradas, o que está acontecendo e os locais que estão na necessidade de água, viu? Aí, se o compadre Nenê quiser um ofíciozinho, a gente pode mandar, não? Eu vou pessoalmente e lhe digo que terça-feira eu vou procurar resolver na semana. Terça-feira eu trago a resposta. Vereador Biel. Boa noite a todos. Saudar aqui a presidente da casa, nobres colegas. Presidente, eu gostaria que fosse enviado um ofício em relação a umas 3 lâmpadas que tem na Carnaúba, uma na rua da creche, está apagada, e uma ali, e 2 ali depois da linha do trem. Uma para colocar e outra está apagada, está queimada. Eu acho que é queimada, né? Bom, na creche é onde é a outra, vereador? E a outra, não, o pessoal dos Belos ali, depois da linha do trem. Lá nos Belos. E lá para cá, da linha do trem, né? Tá bom. E gostaria também que fosse enviado um ofício, eu não sei quem é que mexe com essas coisas, tem um poste, mesmo ali de frente à oficina de Tonho. A parte de cima dele estava dessa finura. Se eu tivesse visto Tonho da oficina. Isso. Sim, vizinha Teté. Não sei se Teté já percebeu, mas tá bem fininho. Se eu tivesse visto antes, é porque eu tava mexendo num terreno meu lá, inclusive tirando um poste, mudando um poste lá. E o menino me alertou, bicho, aquele poste, como é que tá ali a situação. E... Não, do poste da praça mesmo, tá? Já é fino. Eu não sei não, sei que tá, dá um vento então, forte ali. Eu vou pedir, Biel, para Lano ver isso aí, viu? Ali tem que ser com urgência, viu? Aconteceu a festa ali, se dá um vento ali, o pessoal de baixo ali, daqueles arriscado até aconteceu que... Se for a Enio, vereador, deixa eu te dizer, hoje eu estive vendo uma reportagem... Não, é com a prefeitura então, mesmo. Pronto, porque hoje eu estive vendo uma reportagem... Não, eu liguei para a Enio para tirar um poste meu dentro de um terreno lá, eu cheguei... Botaram uma maior defesa, eu digo, pera ainda. Liguei, foi para um cabo particular e levei lá, arrancou, já tá tudo ligeirinho. Oxe, é melhor e pronto. Já veja aí também, para a gente mandar um ofício, viu? Acho que é Lano responsável também por isso aí, mas eu vou também falar pessoalmente, viu, vereador? E minhas palavras são só essas, só agradecer e gostaria de pedir licença, que eu estou com um compromisso ali e estou me à vontade, fica à vontade. E eu ia dizer assim, vereador, desculpa, hoje eu estive vendo uma reportagem no blog do Farias. A Enel cobrou 15 mil reais para retirada de um poste, eu não sei, de frente de uma garagem. Pois é. Eles diz quanto é que eles cobram? 6. Ei, eu vi hoje uma reportagem, ela cobrou 15 mil reais para tirar um poste de frente de uma garagem. Eu vi no blog do Farias hoje. Não, mas eu vou ver isso aí já com o Lano, viu? Vereador, vai à vontade, imagina. Pode ir. Cuidado nesse compromisso, viu, vereador? Vai aí, vereador Naldo. Boa noite, presidenta, Valma, colegas vereadores, público presente, o assessor da casa. Dá uma boa noite a todos. Deus abençoe. Mais uma sessão, todo mundo em paz, né, com saúde. Primeiramente, quero agradecer aqui, né, sobre a festa da Carnaúba. Eu não fui, porque não deu para mim ir, mas vi os vídeos. A festa é grande, Biel saiu, né? A gente tem um representante que é Teté aí. Cada vez mais crescendo mais, né? Festona. Foi em paz, né, compadre? Tudo tranquilo. Eu fiz esses 2 ofícios aí, Valma. 2 não, 1, né? Foi um hoje. É porque é o seguinte, a subida lá, tanto no inverno, é ruim não passa não. E tanto na seca porque fica aquela goma. Então assim, os alunos perdem aula, né? O povo deixa, se adoecer alguém também, a dificuldade é ruim de tirar. Tem que ser um carro muito potente mesmo para ir lá. E a estrada lá, que eu já acho que eu já fiz até um ofício um tempo aí. Se a presidência pudesse falar aí com os meninos aí.
Exatamente, né? E Vai enviar o ofício e assim, licença aí, vereador. Sempre que Tranquilo. vocês me mandam o ofício, eu sempre vou pessoalmente, de qualquer um. O vereador Vinícius às vezes não recebia as respostas, tudo, mas eu ia também pessoalmente, sempre eu vou, sempre. é João, né? É João? Que tá o quê? Com- Tá na frente disso aí? De quê? Do calçamento? Sim. Eu acho que é João. Na parte de obra, João Pedro, né? a parte de João obra é Pedro, João né? Pedro. É. Pra gente ver isso aí com um olhar diferente, né? Tem que pegar isso aí. E não tendo mais nada a tratar, eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo Teté. Boa noite a todos. Boa noite. Vereador Teté. Senhora presidente, caros colegas, funcionários desta casa, público presente, assessor jurídico aqui, muito obrigado pela visita sempre, tendo nosso esclarecimento aqui nos debates, né? Isso é importante. Projetos aqui a gente recebe, analisa, né? Chega o dia de votar, cada um toma sua decisão com postura e vai dar o voto a favor ou não. Isso aí é indiscutível. Então, o debate é normal. Não levando para o lado político, né, que a política passou, a gente está fazendo gestão. Eu acredito que cada um aqui quer trazer o de melhor para o povo do Jati. Então, o debate vai existir sempre nesse sentido. Eu não tenho medo de votar em nenhum projeto que venha de qualquer um dos vereadores ou do Legislativo. Eu dou uma analisada em algumas dúvidas. A gente conversa com a assessoria e no dia eu dou meu voto aqui de cabeça erguida. Eu sei que eu estou aqui para fazer meu trabalho para agradar as pessoas. Não vou agradar todos, nunca. Nunca vou conseguir isso. Então, projeto que for, eu voto. Não pode ser um pingo de medo, nem dúvida nenhuma. Vou agradar uns, vou desagradar outros, isso aí é normal. Quero fazer agora os meus agradecimentos, né, que a gente tem que agradecer sempre quando as coisas acontecem, que eu não estou aqui para também ser tão ingrato dessa forma. Primeiramente, aqui agradecer à prefeita pelo trabalho prestado no nosso município, a guerreira que vem sempre aí na luta, sempre de inauguração, fazendo o nosso povo crescer, fazendo o nosso município evoluir. Isso é importante. Temos que ver essa questão também de agradecimento. Agradecer aqui pela grandiosa festa acontecida no nosso município, na Carnaúba, uma festa gigantesca, onde teve o apoio total da prefeitura. Quero agradecer aqui à Escola Doralice, onde promoveu um desfile maravilhoso. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, um dos maiores da história de 7 de setembro da Carnaúba. Enfim, um evento perfeito, com toda a estrutura. Comércio bombou mesmo, viu? Conversei com os trailers que vieram, os barraqueiros, os donos de bares. Foi muito satisfatório nessa questão de comércio. Segurança, polícia, todos envolvidos. Eu quero aqui parabenizar cada secretário envolvido na festa, deu sangue. Isso é importante. Quero aqui agradecer a... Como é o nome dele? Aquele cabinho aqui, região de Sony. Matheus, que está pegado lá, botando furando. Tá, a gente tem que ver essas pessoas que estão trabalhando e dão sangue. Está envolvido lá com as máquinas lá. Quero aqui também parabenizar o vereador Neném pela cobrança. Mas, Neném, lá é porque é pegado, bicho. Serviço. A dificuldade grande de extrair material, rei. Tá ruim, viu? Rapaz, bicho, a dor de cabeça. Quero aqui também, sem esquecer, quero agradecer. Então, quero agradecer aqui a Fransquim, quero agradecer ao Mi, a Cito de Luiz Usa, por estar junto lá, tá tirando material para contribuir para que isso aqui seja feito, porque beneficia todo mundo, né? Os cabos tudo com medo, porque a fiscalização é tão grande lá, viu? Se for pego... Só uma dica aqui a vocês. A gente mandou uma ofício semana passada, ou semana retrasada, pedindo ao DENIT a sobra desse material aqui de asfalto, justamente para fazer reparo nas estradas da zona rural. Escarroçal, né? Corra boa, isso é bom. Pois é, bicho. Seria muito importante, Se eles né? mandarem a resposta, eles mandaram a nós A sobra desse... No acesso desse teu ali, primeiro. No acesso... os encarregados quem faz isso, pai. Os encarregados quem faz isso, por isso eu sei como é que funciona. Oh, se nós esperar a resposta do Denito, vai ser igual aquela que nós recebemos, velho. A gente pediu para justamente para usar... Não, foi bem cedo. São os encarregados que fazem isso aí, essas manobras aí, pô. Os encarregados vão lá e vendem para os cabas.
Não sei como é que funciona, é mala, só tem mala. Quero aqui só concluir aqui minhas palavras. A gente falou com o seu João Landinho, o proprietário da Fazenda Abelhas, para que a gente usasse a jazida dele, né? Para extrair esse material. Ele ficou sentido e não poder ajudar o município, quando lá foi multado, faz um serviço dele mesmo. Mas chegou lá para 180 mil reais, só uma multazinha. Se for multado de novo, fica o terreno. Nem entra e nem sai lá de dentro. Vai para a justiça. Aí complicou, não foi? Complicou. Aí, moral da história, né? Que nem você citou a questão do Pipa. A Carnaúba 2, quem é que não sabe? Porque é uma casa ligada à outra, né? Não é um vilarejo junto, mas o acesso da estrada ali é casa, tem mesmo criança e idoso. A hora tem que botar o pipa para molhar. Porque tu sabe, o material seco, quando você bota, né? Qualquer carro que põe uma bicicleta para levanta poeira. Aí o preço eu estou cobrando, o pipa. O prefeito disponibilizou. Aí o pipa vai molhar a estrada e você fica com a cisterna vazia. Então, assim, na minha parte, eu acho que está errado. Que não adianta você molhar uma estrada e deixar um cabo com cedo lá na rota, lá no outro lado. Está errado? Então, assim, vai botar o pipa para a estrada, vai. Agora contrata outro para encher a cisterna. Ou então não molha a estrada. É complicado, rapaz. É complicado. Eu tenho sofrido ali, viu? Com cobrança de pipa também. Eu ajeitei aqui e desmantelei ali. Então, assim, seria muito importante, não sei fazer como, contratar um pipa para poder dar assistência. Porque... entendeu? Que nem eu digo aqui, a gente às vezes luta, briga, querendo ajudar, é que o nosso trabalho aqui é para isso mesmo, é buscar o dinheiro para o nosso povo. Consegue fazer tudo para todo mundo? Não consegue. Entendeu? Entendeu? Vai, contrata um pipo, mais outro pipo, mais 3 pipos, não sei quantos. Até chover, né? Até dezembro. Até dezembro. Então, assim, a luta é essa. Quero terminar aqui os meus agradecimentos a Matheus, que está lá envolvido nessa luta. Pegada, ele não tem hora não, padre. Ó, estou precisando de molhar a grama da creche, eu pego o pipa de noite. Pago um menino sem conta da noite para ele molhar na mangueira, para não deixar a grama morrer. Entendeu, padre? Porque não adianta receber um equipamento daquela grandeza, compadre, caro, por causa de grama, não morre não, me deu pipa de noite. Que a gente molha, paga todo dia, tá lá molhando, quando é 11 horas desocupa. Aí no outro dia o pipa está desocupado, tá? Para fazer as demandas do município. Então, assim, a luta que é constante e a gente está aqui brigando para que as coisas aconteçam de melhor para o nosso povo. Tenho certeza que o pensamento de todos aqui é esse. Entendeu? E finalizando aqui as minhas palavras, presidenta, eu só quero aqui agradecer, viu, também pelo seu trabalho, pelo seu empenho que faz nessa casa. Não é só para a Teté, nem é para todos. Eu acredito que a senhora se preocupa com todos os colegas aqui e principalmente com o nosso povo. Então, a nossa luta é essa, é constante. Quero dizer que também estou à disposição, viu, sempre que precisar. E, voltando ao assunto dos projetos, pode vir o que for, até a volta. Favorável ou não, estou aqui de cabeça erguida. Entendeu? Que seja coisa. Na minha dúvida, eu tenho meu assessor para conversar, para tirar algumas dúvidas. E quando for no dia, pode botar para cá. E pode vir o que vier. Quero aqui agradecer pelo espaço da palavra e ter toda uma boa noite. Pode falar aqui, padre. Aí, viu, Henrique? Eu admiro muito a profissão dele. E sempre está atrás, sempre que precisa, compadre, tá a conversa, né, com ele, né? Ele trabalhou, foi presidente 2 anos comigo. Eu pedi desculpa a você que eu não lembrei seu nome. Devia ter deixado passar, eu nem percebi. Boa noite a todos, mais uma vez, meus colegas vereadores, público aqui presente. Aqui, hoje, eu só tenho, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais uma sessão, agradecer a todos vocês por a gente estar sempre aqui unido, trabalhando, e dizer aqui a vocês, primeiro quero parabenizar a festa da Carnaúba, uma festa gigante, uma festa que vai ficar na história. De todos esses meus mandatos que tenho, todo esse mandato que tenho, eu acredito que essa foi um dos desfiles mais bonitos que teve na festa da Carnaúba, foi esse ano. Já passou a prefeita Mônica aí 4 anos, já passou outros prefeitos, mas esse está na história, foi muito bonito. A festa foi gigante, uma festa dançante, onde teve muita paz, não teve uma festa daquele tamanho, não teve briga, não teve nada.
E toda hora eu também rezando, pedindo a Deus proteção para proteger nosso povo, porque a gente tanto pedia por os daqui como os de fora. Agradeço muito à prefeita por ela cuidar tão bem da nossa cidade. Isso aí é como eu não canso de dizer e vou continuar dizendo. Jati hoje é diferente. Hoje a gente vê Jati com outros olhos. Toda hora que você olha para o Jati, você vê uma obra, em todo lugar. E acredito que, final do mês, não sei, tudo indica que estamos recebendo o governador, ainda não está confirmado, não é isso, vereador? Para a inauguração da creche e da areninha, não está confirmado, mas acredito que deve vir. Então, assim, gente, é gratificante a gente ver tanta coisa e agradecer, e parabenizar e elogiar. Digo também aqui o seguinte: todos os projetos que vêm a essa casa, que for benefício do povo, nós estamos votando. Aqui não tem distinção e eu não tenho distinção de projeto de nenhum vereador. Mas eu também quero dizer aqui, eu tenho uma assessoria jurídica e eu não faço nada aqui se eu ver que um projeto precisa de eu pedir o apoio e a orientação do meu assessor jurídico, qualquer um, seja de vereador de situação, seja de vereador da oposição. Qualquer projeto que estiver nessa casa, que eu ver que precisa de um conhecimento, de uma explicação, eu procuro a minha assessoria jurídica, porque ele é pago aqui nessa casa para isso. Ele não está aqui de boniteza não, nem para tirar fotografias. Ele está aqui para prestar serviço para todos nós. Então, assim, vereador, como o assessor viu, foram 2 pontos aí, né? A gente vai ver tudo direitinho, né? E será resolvido tudo da melhor forma. Sobre o projeto do vereador João Wellington, eu não vi de nenhum ainda, que já veio até essa casa até agora, não vi necessidade de eu trazer assessoria jurídica, mas o meu assessor sempre está aqui. Na terça-feira que ele não vier, ou ele está viajando, ou ele está fazendo outra coisa que não pode resolver, porque ele não só tem a Câmara, ele não só tem a Prefeitura, ele tem também os compromissos dele, ele tem também, trabalha também com sua assessoria particular. Então, só, semana passada, todas as vezes ele está aqui. E sobre a promotoria, nós temos que trabalhar com ela. Porque é a promotoria que sabe que tem que corrigir os nossos erros, que eu morro de dizer aqui. Não tenho medo de promotoria, por quê? Porque a promotoria está fazendo o trabalho dela. Eu canso de dizer aqui. Eu concordo demais. Na hora que o promotor manda qualquer coisa para cá, ele está correto. Se ele viu que está errado, que eu errei, que tem alguma coisa de errada, é o trabalho dele. E se eu tenho um assessor jurídico, é para me ajudar e para me defender no que for preciso. Se eu tiver de ser punido por alguma coisa, é porque eu errei. Se eu não for punida, é porque eu estou correta. E sobre as contas, já foi explicado aí. Então, eu não tenho nem o que explicar. Não estou fazendo nada e nem faço nada aqui se eu não tiver com a minha assessoria do lado. Na recomendação, o promotor pede, que seja designado um lugar, perícia, então Vossa Excelência cuide. Já estou cuidando, juntamente com o contador e com você também, que você já está sabendo, que Glauber já entrou em contato com você. Justamente o promotor já pediu também a perícia. O contador perito aqui da casa também, não foi assim? Se ele pede, se ele entende que tem que fazer, ele entende. Ele entende, é um direito dele, o processo está suspenso. Não pensem, gente, que se chegar a essa casa, não vai ficar escondido ali, não. Está em público. O portal da transparência está aí. Está todo canto, está aí para ver. Isso daí não é coisa, nós não temos o que esconder aqui, não. Se o promotor mandar dizer assim, o promotor também não pode mandar eu votar, colocar para votar tal dia. Não, porque quem é presidente da casa sou eu. Quem é presidente da Câmara sou eu. Eu tenho que atender o promotor, ver o que é que ele está achando que está errado e tudo. Mas o promotor não pode dizer assim como ele fez, mandou um ofício para mim, na sexta-feira, querendo que eu fizesse o extraordinário no sábado. Ele mandou até 2 horas da tarde eu fizesse o extraordinário. Ei, a presidente chama-se Valma.
O promotor, ele está lá para resolver a parte dele e para também me cobrar do que eu estou errada. Eu concordo. E ele tem que fazer isso. E estou de acordo com ele. Na hora que ele mandar qualquer coisa aqui, eu tenho a minha assessoria jurídica. Eu não sei responder, que não é eu que vou responder. Quem está aqui, o meu assessor, está pronto para responder. Parabenizo o promotor pelo trabalho dele. Doutor Ramon está fazendo um trabalho muito bonito. Ele não tem distinção de política, ele não quer saber por que foi fulano de tal que foi lá fazer denúncia, não. Ele está fazendo o trabalho dele, é um direito dele. E parabenizo o doutor Ramon, ainda precisa de ter contato com ele, para parabenizar pessoalmente, porque ele tem que fazer isso mesmo. E ele tem a parte dele, ele faz, e eu também tenho, porque eu também tenho o meu assessor jurídico para responder, e se eu estiver errada, que ele cumpra. Então, assim, vereadores, estou aqui para vocês, o que precisar. Estou aqui, não faço política com nenhum, porque vocês são meus colegas e são meus companheiros de trabalho. Mas aqui não posso fazer nada, colocar uma coisa para ser votada assim, sem antes eu ver o que está certo, como o assessor jurídico falou, para que depois vote uma lei aqui e depois como é que nós vamos ficar. Então vamos ter esclarecimento, vamos tudo, e será resolvido, vereador, viu? Foi como o assessor viu, só duas coisas que a gente precisa ver, direito em sair, e pronto. E o vereador João Wellington, parabéns também pelas suas palavras, obrigada, Teté, também, por as suas palavras, estou sempre também aqui à disposição de qualquer um, e parabéns, vereador, por você ser vereador e também ter um bom conhecimento na assessoria jurídica. Eu tiro o chapéu para você, viu? Meus parabéns, e parabéns a todos os meus colegas vereadores que estão aqui lutando e trabalhando pelo povo. E em nome de Jesus, eu encerro a sessão.